Olá a todos, estou aqui então hoje para conversar com vocês sobre autonomia e independência dos filhos. Eu sou a Andréia Vismec Costa Piazar, psicóloga, sou formada em Psicologia Relacional Sistêmica, tenho especialização em Educação Especial. Atuo hoje no município de Piraquara, em consultório particular e na Secretaria Municipal de Educação. Vamos então hoje debater sobre esta questão do desenvolvimento de autonomia e independência. Este é um fator fundamental para o desenvolvimento, né? Desenvolver autonomia significa deixar que o sujeito seja capaz de fazer por si só, né? Que ele faça as coisas por si mesmo. Para que haja o desenvolvimento desta autonomia, precisa ter, então, oportunização de experiências, precisa provar coisas e experimentar as situações. Também precisa acontecer uma interferência no meio, que o sujeito interfira nesse meio, que ele corra riscos e, por último, que ele faça uma separação dos pais. Para que esses passos aconteçam, então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, ao lavar uma louça. A pessoa teve a oportunidade de viver uma experiência, como, por exemplo, fazer a atividade de lavar a louça. Um segundo contexto, então, além de eu ter a experiência, é que eu interfira no meio. Então, ao lavar a louça, eu decidi quanto de espuma que eu vou pôr, onde vão ficar os pratos sujos e os limpos, se a pia transbordar demais, o que eu faço. Então, eu estou fazendo uma interferência nesse meio e estou tomando minhas decisões ali, estou colocando minhas decisões. Então, isso fica muito rico, essa experiência. Aí, eu vou correr riscos nessa situação, porque eu posso deixar escorregar um copo e quebrar, eu posso entupir a pia, a água pode acabar. Então, assim, eu vou correr alguns riscos ali, mas isso é tão especial, porque ao correr riscos eu tenho que fazer tomada de decisão, resolver problemas, lidar com frustração, lidar com medos, inseguranças. Então, esta é o plus, né, de passar por essa vivência e por essa experiência. E por fim, vou fazer uma separação dos meus pais, do adulto, porque quando eu estou lavando a louça, os meus pais estão fazendo outras coisas, estão ausentes ali naquele espaço, me dando espaço para que eu não seja sombra deles e não fique preso numa relação simbiótica. Para acontecer, então, esses 4 pontos que falamos, recapitulando, então, viver a experiência, interferir no meio, correr riscos e fazer a separação dos pais, precisa que o adulto dê, então, a experiência e ensine a fazer isso. Mostre como faz na primeira vez. Na segunda vez, o adulto vai deixar que o filho faça, se precisar, só dando um apoio, uma mediação. Numa terceira vez, o adulto já vai se afastar e se retirando, para numa quarta vez o adulto nem estar mais ali. E isso é treino, 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 e eu vou adquirindo uma habilidade, vou ficando independente e autônomo. Então, precisa que esse adulto faça a mediação, mas que ele se afaste também, porque senão não desenvolve autonomia, fica sempre uma bengala imaginária atrapalhando o processo do desenvolvimento da autonomia. O fator superproteção, o fator assim, excesso de cuidado e mimo, ele não é amigo do desenvolvimento da autonomia, né? Então, o que acontece? O sujeito não teve experiências reais, porque não foi lhe permitido. Então, ele cresce com uma certeza de incompetente, né? Cria-se um sentimento de que ele não sabe as coisas, portanto, não tem habilidades, então ele é um incompetente.
Quando a gente oferece essas oportunidades ao contrário e o sujeito faz por si só, então ele fica com uma certeza de segurança, fortalece seu processo de autoestima, né? Então é muito favorável. E ele fica com a certeza de que é amado, porque me deixaram, acreditaram em mim, me deixaram fazer por mim mesmo, eu desenvolvi uma habilidade. Então eu fico com a certeza que de fato eu sou amado. Eu quero olhar meu roteiro, né, para não esquecer de falar nenhum ponto. Então, se o sujeito foi ao mercado, amarrou seu calçado sozinho, fez suas tarefas escolares sozinho, teve experiências de esfregar alguma coisa, de guardar algo, ele teve experiências reais que favoreceram ele lidar com o mundo. Se ele não tem essas experiências reais, quando ele for de fato para o mundo real, ele vai ter medo. Então gera ansiedade, gera insegurança e geram as fobias, né? Quando o sujeito cresce num ambiente que não é oportunizado experiências. Esses impedimentos, então, vão formar pessoas dependentes que precisam sempre do outro para fazer as coisas. Podem aparecer problemas no desenvolvimento, atrasos, porque quando eu tinha que estar fazendo as coisas e alguém fazia por mim, né, eu não faço nada sozinho, eu não preparo meu próprio lanche, eu não sei cozinhar, eu não sei amarrar, eu não sei lavar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Então, eu preciso que o outro faça sempre por mim, né? E daí a minha autoestima fica rebaixada e eu não desenvolvo as habilidades que eu tinha que desenvolver. Então, eu vou ficando com atrasos em várias áreas. Pode aparecer atrasos de fala. Tem várias crianças que aparecem em consultório com atrasos na fala por causa daquele ambiente que é super protetor, de fala infantilizada com a criança, fica mantendo ela numa posição atrás quando ela já tinha que estar na frente. Então aí aparecem entraves no comportamento social, uma infantilização extrema, às vezes até as condutas desafiadoras, porque quanto mais é super protegido e mimado, mais é desafiador, porque cresce a coroa invisível, né? Eu sou o rei da casa, então a criança fica mais desafiadora. Aparece fragilidade emocional porque eu não vivi as situações reais, né? Aquelas situações de fato que vão me ajudar a lidar com o mundo. Então eu fico muito fragilizado emocionalmente. É aquele adolescente que não sabe lidar com as situações relacionais, né? Ele tá sempre dependente emocional dos outros, ou é muito sensível, tudo magoa, não consegue se defender, né? Acontecem daí também os problemas de socialização, isolamento, timidez, porque, né, não teve experiências, então ficou com essa falha aí na questão de sociabilidade também. E por fim, aparece dificuldade em tomadas de decisão e em resolução de problemas, porque a experiência e eu correr os riscos e eu interferir no meio é que ajuda com que eu tome decisões na hora, com que eu resolva os problemas, quando as coisas deram errado naquela tarefa, naquela ação que eu estava tendo. Queria comentar a questão assim, que quando alguém faz por si só alguma coisa, novos atalhos neurais vão aparecendo no cérebro. E quanto mais a gente repete aquela função, aquela tarefa, mais claro esse caminho vai se tornando então, né? E aí a gente vai então fixando aquele comportamento e nos tornando expert naquilo, né? E desenvolve muito bem aquela habilidade, mas porque eu provei, eu treinei, eu experimentei, então eu fui achando novos atalhos neurais.
repetir, 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 eles se tornam cada vez mais claros. O objetivo do adulto é não ficar antecipando-se pela criança ou pelo jovem. É deixar que faça, que bata a cabeça, porque é isso que ensina tomada de decisão e resolução de problemas. As tarefas domésticas e as responsabilidades são um bom caminho para o trabalho da autonomia e da independência, né? Já desde muito pequenininho. A criança com 2 a 3 anos, quando começa a andar, ela já tem capacidade de levar um papelzinho no lixo, de juntar os seus brinquedos, né? De ajudar a pôr o pote de margarina na mesa, né? E à medida que vai crescendo, a gente vai avançando nessas tarefas e responsabilidades, porque isso desenvolve autonomia e independência de uma forma maravilhosa no desenvolvimento. Cuidar com os fatores que infantilizam, né? Que deixam o sujeito muito para trás do seu desenvolvimento. Então, os objetos infantilizados, como chupetas, mamadeiras, fraldinhas, apegos, né? Eles deixam o sujeito muito infantilizado, falar infantilizado com os filhos, não permitir que ele tenha aventuras e situações que já são possíveis ele ter, né? Então, negar essa oportunidade de ele interagir e ficar com pessoas da idade dele ou um pouquinho maiores. Ele sempre fica com crianças pequenininhas, brincando de coisinhas que ele já está numa idade que ele podia estar fazendo outras experiências. Então, olhar para isso também, né? Porque isso tudo pode ser um entrave, um comportamento camuflado de ficar super protegendo e vai fazendo os impedimentos dessas experiências. Então, esse era o meu recado hoje sobre a construção da autonomia e da independência. Um abraço a todos. Tchau!